Dando continuidade ao nosso evento, convidamos o Dr. Tiago Kidrick, advogado atuante no direito previdenciário, presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB, membro do Conselho Editorial Paixão Editores, presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social e diretor-geral da Associação Brasileira de Advogados da Região Sul de Santa Catarina. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Diretor adjunto do Departamento de Seguridade Social do Instituto de Advogados do Rio Grande do Sul e coautor do livro Reafirmação da DER, bem como diretor da IEPREV. Ele nos contará quais são os aspectos da nova Previdência. É com você. Muito boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer a doutora Rose pelo convite e em mais um ano estar aqui nesse grande congresso que é o Cocaju, que é uma referência para todos nós em termos de orientação da carreira jurídica. Gostaria de compartilhar a minha experiência hoje com aqueles que assistem e fazer uma reflexão também sobre essa nova previdência e os aspectos que vão gerar consequências para o jovem advogado e para o mesmo o advogado que está iniciando ou o estudante que pensa em seguir a carreira previdenciária. Amigos, a minha experiência é direito previdenciário. Conforme vocês já viram, toda a minha vida eu me dediquei ao estudo desse ramo do direito e exerço essas funções em consequência do trabalho em direito previdenciário, que digo para vocês que ainda estão escolhendo a carreira jurídica, que é um ramo de muita satisfação, apaixonante do direito, né? As pessoas que nunca pensaram em trabalhar com este ramo do direito começam a estudar e começam a trabalhar, ficam fascinados pelo direito previdenciário. Eu acho que podemos começar falando que uma das principais atitudes que o advogado deve ter diante dessa carreira jurídica é pensar na sua atualização e formação contínua. Porque cada vez mais a matéria previdenciária é complexa e essa complexidade, essa interlocução entre nova e velha previdência, entre leis que surgem a cada momento, modificações, sistemas de cálculos diferenciados, vão gerando uma necessidade de plenamente estarmos adaptados a essas mudanças. E essa adaptação decorre de estudo, formação, preparação constantes. O segundo desafio que nos é proporcionado por isso, e no contexto do direito previdenciário, que cada vez mais engloba um número grande de advogados pela facilidade da proximidade com o cliente pessoa física e com o fato de pagar, digamos assim, não de forma certa, mas é um ramo do direito que tem todo ano bilhões liberados em RPVs e precatórios pelo governo federal. Nós temos que também pensar na forma de inserção e na obtenção no conjunto de clientela de forma continuada. A atuação, que eu vou falar um pouco aqui sobre problemas de atuação, dificuldades e jurisprudenciais administrativas na atuação. E o outro ponto a se destacar, acredito que é a gestão do tempo, dos prazos do escritório, das finanças do escritório. O direito previdenciário ele é dinâmico, mas ele demanda um certo tempo até o recebimento dos valores, porque ele é geralmente estabelecido em contratos de honorário quota litis, que a pessoa paga ao final, assim como na esfera trabalhista. Então, isso é difícil de gerar em relação às finanças, em relação ao controle do escritório, controle de pessoal, por causa dessa imprevisibilidade e demora que ocorre no direito previdenciário. E essa demora e essa incerteza eu coloco como a incerteza aliada à demora, né, o principal ponto de dificuldade deste ramo do direito. Na atuação administrativa, existem dificuldades no sistema, nem todos os serviços são oferecidos de forma digital.
existe uma dificuldade em obter documentos muitas vezes, a demora e a imprevisibilidade do resultado das solicitações administrativas, né? Os recursos na via administrativa são demorados, há uma falta de uniformidade, uma dificuldade de acesso das decisões na via administrativa. Tiago, por que você está falando da via administrativa? Eu não posso atuar no direito previdenciário simplesmente na via judicial? Não. A atuação na via administrativa é essencial para o advogado previdenciarista, porque é necessário sempre o prévio requerimento administrativo. E essa tendência administrativa é algo que está aumentando. Este ano nós tivemos, como consequência da reforma da Previdência, depois o decreto 10.410, e nele, decreto 10.410, está previsto o endurecimento de critérios do processo administrativo. Então, resumindo essa primeira parte, cada vez mais nós vamos ter que estudar no sentido geral, direito previdenciário de forma constante, e no processo administrativo, com agora o decreto 10.410, nós não vamos simplesmente fazer um pedido de qualquer jeito. Por quê? Porque é previsto, inclusive, que os atrasados sejam reduzidos se a atuação administrativa não for, as provas não forem juntadas, ela não for feita da forma adequada. Então, nós vamos que fazer também ter que fazer um processo administrativo adequado para não termos problema na nossa atuação previdenciária. Processo administrativo adequado, cada vez mais eletrônico, cada vez mais nós estamos ficando dependentes de ter o conhecimento digital, de ter todos os mecanismos do INSS digital e de seu funcionamento na mão para fazer uma boa atuação. E somente depois é que a gente foca na esfera judicial, quando não dá certo a questão do processo administrativo. Chama atenção, então, para que essa tendência de responsabilização do processo administrativo, também num projeto de lei previsto, Lei 6160, de 2019, parte disso que veio no decreto estava no PL 6160, e o PL 6160 colocava mais dureza ainda nesses requisitos administrativos e também queria emplacar no direito previdenciário uma responsabilização maior dos nossos pedidos. Não sei se esse projeto 6160 de 2019 vai ser aprovado, mas se ele for aprovado, nós vamos ter várias consequências dos pedidos negados e uma dificuldade muito grande na justiça gratuita. Ou seja, pessoal, porque às vezes a pessoa pensa, olha, eu vou entrar com a justiça gratuita, então se der errado também não vai haver consequências. Então, esse PL 6160, o processo administrativo sendo alterado, nos dá uma noção de que a gente tem que ter mais responsabilidade, zelo e conhecimento profundo ao demandar cada ação previdenciária. Cada ação previdenciária agora se exigirá cada vez mais responsabilidade e haverá uma responsabilização cada vez maior. Nós temos também em direito previdenciário uma dificuldade fática em termos de provas. O trabalhador, quando a gente atua em direito previdenciário pessoa física, como é meu caso, e é isso que eu estou revelando para vocês, a experiência de atuar com pessoa física na esfera previdenciária, o segurado, a obtenção da prova é muito difícil. E também é um desafio muito grande. Mas também é um motivo de grande realização quando se consegue fazer uma prova através do esforço do advogado e ter um resultado positivo no processo. A gente sabe que nos benefícios de aposentadoria especial, a prova muitas vezes vem deficiente da empresa, a empresa não quer fazer prova contra si mesma, numa eventual esfera trabalhista, mesmo que a gente esteja tratando de direito previdenciário, e isso faz com que a gente tenha dificuldades para aquela pessoa hipossuficiente postular em juízo. Então, isso demanda também uma atenção especial para o advogado, não basta juntar as provas, nós temos que ir atrás e de cada vez mais de uma forma em que o advogado é essencial na produção dessa prova, porque o próprio segurado, sozinho, ele não tem condições de enfrentar toda uma sistemática feita para não lhe dar as provas necessárias. Mais um desafio que nós temos também em direito previdenciário, e isso depende do estado em que você está aí assistindo a nossa exposição, mas em geral,
Quando se trata de benefícios previdenciários acidentários, o processo é mais lento. Por quê? Porque ele vai para a justiça estadual. Isso também é um grande desafio. No nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, da onde eu falo para vocês, a gente ainda não tem o processo totalmente eletrônico na via estadual. Então, muitos processos físicos, lentidão enorme em perícias, que fazem essa demora ser ainda maior nos processos de acidente de trabalho. A reforma da Previdência tornou e trouxe uma diferença entre benefícios acidentários e benefícios previdenciários maior do que antes da emenda constitucional 103. Então, a tendência é que a gente procure mais transformar os benefícios em acidentários. Tiago, nos dê um exemplo. No caso da aposentadoria por invalidez. Quando é a aposentadoria por invalidez previdenciária e não acidentária, ela é calculada da mesma forma que as outras modalidades de aposentadoria. Ou seja, 60% mais 2% a cada ano que a pessoa tiver pago que exceder o mínimo para a concessão do benefício. E na acidentária ela vai ser 100%, como era a aposentadoria por invalidez antiga. Então, se de um lado a reforma faz a gente querer benefícios acidentários, pelas vantagens, de outro lado, quando a gente vê a prática processual, a gente não gosta porque cai na justiça mais lenta, que é a estadual. Outras dificuldades, e trazendo isso num contexto da reforma da Previdência, que eu poderia citar, seria uma insegurança processual, que ainda existe muito grande no direito previdenciário. Hoje mesmo, antes de vir aqui falar com vocês, eu estava acompanhando a sessão, ou a possível sessão do CJF, que ia falar sobre a questão da competência delegada e mudar de... No interior, as pessoas podem usar a competência delegada quando estão a mais de 70 quilômetros da Justiça Federal. Então, eles iam julgar como ia ser calculado esses 70 quilômetros. Foi adiado esse julgamento. Mas existe muita insegurança, às vezes, na questão da competência, no que tange a competência delegada, e às vezes na fixação do valor da causa, diversas vezes, um conflito entre a competência absoluta do juizado e a do justiça ordinária. Isso é ruim, a gente está com o processo às vezes em andamento, achando que vai seguir um rito e vai para outro, né? Existe também uma insegurança normativa, e esse é o ponto que eu vou me ater mais aqui na conversa hoje com vocês, que seria a insegurança normativa, essa insegurança jurídica trazida com a nova Previdência, a partir da sua promulgação no dia 13 de 11 de 2019. A nova Previdência, ela previa uma desconstitucionalização parcial das normas previdenciárias, dizendo que quando viesse a lei, isso seria alterado, mas a regra provisória é essa. Então, nós estamos diante de regras de transição previstas na Constituição, mas de forma provisória, remetendo à lei infraconstitucional a regra em si. Só que essa lei infraconstitucional não veio no ano de 2020 e não virá. E então, estão se sucedendo outros normativos, como a Portaria 450, que veio logo em seguida da reforma da Previdência, normatizando o que foi descrito na reforma da Previdência, o Decreto 10.410, e agora, no mês de dezembro, está prometida a instrução normativa nova previdenciária. Todas essas normas de caráter inferior à lei ordinária, ou mesmo as leis complementares previstas na reforma, que também não vieram. Tiago, o que isso significa? Significa que nós estamos normatizando diretamente a emenda constitucional por uma legislação abaixo da lei, que seria a forma correta de ser normatizada a reforma da Previdência, sendo que a lei vindo poderá mudar tudo, inclusive o que está previsto de forma provisória na emenda constitucional 103. Então, para quem está estudando e está sempre estudando essas normativas, está gerando está com grande insegurança, né? Uma grande insegurança. Além disso, a gente tem outros problemas. O decreto está avançando o seu caráter regulamentador e normatizando como se fosse uma lei
infraconstitucional, como se fosse uma lei ordinária. E, por vezes, o decreto está contrariando a própria previsão da Constituição Federal. Então, nós estamos com um decreto que está dizendo como vão ser as coisas, por exemplo, no caso da aposentadoria do dependente, do deficiente físico, do deficiente em geral, aposentadoria do deficiente, a emenda constitucional 103, conforme um acordo que foi feito no Parlamento brasileiro, não mudou nada a aposentadoria do deficiente. Esse era o acordo, não mudar nada no sistema de cálculo. Só remetia à Lei Complementar 142, que é o diploma legal da aposentadoria do deficiente. Porém, o decreto 10.410 vem e dá uma mudada na questão do cálculo da aposentadoria do deficiente a partir do momento em que ele diz que não há mais o descarte de 20% dos menores salários da aposentadoria do deficiente. Então, esse é só um exemplo de outros problemas que o decreto traz e que geram essa insegurança jurídica normativa que nos preocupa no direito previdenciário. Eu falei bem do direito previdenciário nisso, que a pessoa se apaixona, mas eu tenho que dar a real aqui desses problemas gerados com esse fluxo normativo intenso a partir da nova Previdência, da Emenda Constitucional 103. Existem também diferenças entre custeio e benefícios que não fecham agora com a nova Previdência. Por exemplo, isso que eu falei do descarte de 20% dos menores salários não ocorrer mais no benefício do deficiente, também não ocorre nos demais benefícios. Mas a previsão no próprio decreto que veio para o pagamento de parcelas de indenização de parcelas atrasadas, prevê esse descarte, ou seja, você paga o atrasado de uma forma calculada maior e recebe o benefício com um cálculo inferior. Será que aí não há uma tese, algo a ser trabalhado para a modificação dessa realidade? Não haveria que ter uma harmonia, um paralelismo entre custeio e benefício? Né? Para quem estuda o direito previdenciário, essa é uma dica de uma possível ação para se pensar, né? Para se raciocinar. Outra coisa que eu poderia falar é que agora o decreto está dizendo que o benefício por incapacidade temporária não vale como carência, né? Só que a jurisprudência já está consolidada dizendo que o benefício intercalado por incapacidade vale como carência. E aí? O decreto pode vir e mudar toda uma jurisprudência já consolidada? É complicado, né? Ele também faz isso em relação ao tempo especial. Ele diz que o tempo especial dos benefícios por incapacidade, mesmo que acidentário, que era pacífico pelo INSS antes, mas a jurisprudência agora no tema 998 do STJ diz que qualquer benefício intercalado em tempo especial é considerado como especial, o decreto vem e muda isso. Então, o decreto está dentro dessa reforma da Previdência que está continuando, mas em camadas inferiores, modificando e confrontando decisões judiciais e decisões já pacificadas para tentar criar uma nova realidade. Isto é realmente algo que a gente tem que refletir, assim como a questão do auxílio-doença. Outro ponto que eu coloco para vocês que a gente tem que refletir é a aposentadoria por invalidez, como eu disse, está sendo prevista em 60% para 15 anos de contribuição no caso da mulher, 20 o homem, mais 2% do que exceder isso, no caso. E o auxílio-doença, que agora é chamado de benefício por incapacidade temporária, ele está em 91% ainda. Então, um benefício inferior, em termos de gravidade, a aposentadoria por invalidez tem uma gravidade maior, esse benefício inferior ao auxílio-doença continua com um valor mais elevado, e agora com a nova Previdência, a aposentadoria por invalidez vem um valor inferior. Então, tem muitas coisas em direito previdenciário a serem refletidas e teses vêm surgindo em todas essas matérias. O decreto avança na questão dos agentes cancerígenos
dizendo que eles não podem mais simplesmente considerar o tempo especial. O decreto traz todas essas inovações. Nós temos uma dificuldade agora também na interpretação do julgamento da reafirmação da DER, o tema 995, e eu estou colocando todo esse caldo de cultura para vocês saberem que, se por um lado tem que estudar muito, se por um lado as normas estão se contradizendo, as normas estão contradizendo a jurisprudência, a lei ordinária não veio, também há um grande espaço de trabalho para o previdenciarista. Há um grande espaço de análise, de parecer e de planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário com todas essas regras de transição que foram criadas na reforma da Previdência, não vou falar sobre cada uma delas, só apenas cito que a gente tem que planejar com muito cuidado em termos de tempo, em termos do melhor valor, o que é melhor para o cliente, né? Isso abre um leque muito grande para nós, que atuamos na matéria, de fazer trabalho também consultivo. Tiago, e qual é a dificuldade do trabalho consultivo? É uma coisa boa, né? Calcula, faz os cálculos. O problema são essas divergências e essa indefinição ainda, que talvez com a instrução normativa, essa indecisão, digamos, do sistema, que poderá melhorar agora com a instrução normativa. Por exemplo, a gente não sabe ainda detalhes e como vai ser a interpretação administrativa no cálculo da aposentadoria do professor. Nós sabemos que, para se aposentar como professor, tem que ter tempo exclusivamente em sala de aula ou equivalente, e ensino até o médio, né? Básico, médio e fundamental. Superior, não. E tem que ter aquele mínimo para oferir esse tipo de benefício. Mas, no cálculo, na sistemática de cálculo, será que eu tendo mais do que o mínimo para a aposentadoria do professor, depois como um critério para aumento da proporção do meu benefício, e eu tiver outra atividade, será que eu posso inserir essa atividade? Por exemplo, eu fiquei com um coeficiente como professor de 70%, é o meu coeficiente de cálculo, mas eu tenho mais 10 anos em outra atividade, será que eu posso, ali só na formação do cálculo, juntar isso? Então, essas são as dificuldades, algumas das dificuldades do planejamento, essa incerteza de um sistema novo, né? Existem várias, eu poderia falar a tarde toda sobre a questão da reforma da Previdência. E até, talvez, surjam algumas perguntas relacionadas a isso. Mas eu também quero falar em como o advogado deve, e principalmente o jovem advogado, deve se portar diante dessas modificações todas, e dessa incerteza toda, desse caldo de cultura previdenciária que está surgindo. Primeira posição que a gente tem que tomar diante disso tudo é ter uma postura ética, né? Não inventar moda ou, enfim, seguir à risca o critério da ética. A confiabilidade é algo que o advogado vai somando ao longo do tempo e é o seu principal cartão de visitas. Então, a ética sempre. E, diante das incertezas trazidas pela reforma da Previdência, eu ressalto a necessidade da gente ter uma sinceridade maior, cada vez maior com o cliente, para dizer, olha, essa questão está indefinida, isso aqui que eu estou lhe apresentando é uma tese, né? Ainda não foi testada nem na jurisprudência administrativa, nem na jurisprudência do Poder Judiciário. Agir com boa fé é outra dica, algo que a gente tem que ter. Também priorizar a composição. Agora, cada vez mais, também do outro lado, a gente está vendo um movimento do INSS de ampliar a busca por acordos. Nós temos que ter uma estrutura também psicológica para suportar a pressão que existe em tratar com benefícios que são alimentares. Isso também é uma característica do direito de família. Existe uma pressão do cliente, existe uma urgência, e no direito previdenciário também, uma urgência em receber o benefício que as pessoas têm, uma verba alimentar, e essa pressão não vem só do cliente, também vem da troca de jurisprudência, da troca de legislação, durante todo o processo. Então, foco na nossa capacidade psicológica de superar e de aguentar esse desafio. Uma forma da gente melhorar essa capacidade psicológica
é a conversa com os colegas e participar das organizações coletivas como a OAB, como a ABA, para a troca de experiências, para isso nos ajuda tanto para a tranquilidade como para a gente agir em problemas que são coletivos de todos os advogados, para que a gente tenha mais força na resolução desses problemas. Foi por isso que eu busquei participar da ordem e da aba e de institutos como atualmente, e isso é muito positivo. Responsabilidade sempre, né? Não adianta a gente ter um foco em obter o cliente e depois esquecer do cliente que já está em andamento. Nós temos que ter aquela responsabilidade e uma atenção redobrada, porque o nosso principal indicador vai ser o cliente que já fez uso do nosso serviço como advogado. Então, a melhor propaganda é fazer um bom processo para o cliente. Mesmo que você perca o processo, se você foi sincero, falou que era uma tese, falou dos problemas da reforma da Previdência, instruiu o cliente, deu atenção, muitas vezes ele, mesmo perdendo a ação, ele vai voltar ali procurar e vai ficar contente com a atenção que você expendeu a ele. Já falei no início dessa exposição, mas o estudo constante e a atualização e a própria estrutura para calcular todas essas situações é fundamental para o advogado previdenciarista. E também reputo uma certa cautela na atuação como fundamental, porque o advogado previdenciarista pode entrar em muitas barcas de teses muito furadas e isso pode prejudicar o seu nome a longo prazo. Então, recomendo cautela, analisar as teses, ver se é plausível, ainda mais agora, nesse momento de transição entre a antiga Previdência e nova, antes de você encarar, fazer esse tipo de processo, tipo de tese, né? Respeito e profissionalismo sempre, né? E, por fim, ressaltar que a gente tem que manter sempre também o otimismo e a felicidade no trabalho. O trabalho que nos dá nosso sustento, mas que também dá realização, é algo a ser feito com prazer, com vontade, e isso reflete na nossa vida de uma forma excepcional, né? Se a gente não está suportando fazer aquele trabalho, então temos que buscar outro. Mas se a gente está naquele trabalho, quando a gente mergulha, entende e faz o bem, a gente gera felicidade em nós e nos outros. Eu também gosto de deixar uma mensagem que a gente nunca deixar de lutar pelo que a gente acredita. Isso também é outra forma de pagamento, além da remuneração econômica. Nunca desistir e lá quando a gente consegue, ou mesmo por ter tentado, muitas vezes a gente tem já uma satisfação muito grande. Era isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado essa exposição. Doutora Rose, muito obrigado e fico à disposição para eventuais questionamentos.